Oi, gente! Eu sou a Fernanda, eu sou professora de física, criadora do Física de Mochila. Hoje a gente vai falar sobre 6 coisas que tu tem que saber antes de começar a estudar para o Enem. A primeira delas é ter um lugar de estudos organizado. E o que significa isso? Onde for que eu estiver estudando, eu não vou ter muitas distrações e só vou ter em cima da minha mesa ou em cima do lugar onde eu estiver estudando o que for realmente necessário. Vou deixar o meu celular em cima da mesa? Se eu não usar o celular para estudar, não, porque provavelmente tu vai te distrair em algum momento, vai pegar o celular porque tu recebeu alguma notificação e isso vai te tirar completamente do foco. Número 2, ter um objetivo geral. O que significa isso? E quando alguém te perguntar, fulaninha, por que tu tá fazendo o Enem? Eu tenho que ter uma resposta para isso. A gente tá fazendo o Enem só porque mandaram a gente fazer? Só porque disseram que tem que fazer? Só porque todo mundo tá fazendo? Não faz o menor sentido. E se a gente pensar por esse lado, a gente não vai ter motivação suficiente para estudar durante tantos meses. Então, um bom objetivo pro Enem seria alguma coisa mais ou menos assim. Eu quero estudar pro Enem porque eu quero tirar 600 na prova de matemática. Se eu tirar 600 na prova de matemática, eu vou conseguir entrar no curso da engenharia tal, na faculdade tal, que vai me permitir trabalhar com tal coisa no futuro, que vai me permitir até o estilo de vida tal, sei lá. Se tu não estiver pensando tão assim no futuro, tu pode só pensar que eu quero fazer o Enem porque eu quero entrar numa universidade e quero ter uma experiência universitária. Enfim, isso é uma coisa muito pessoal que vai de cada um. Mas tenham objetivos. E não somente tenham objetivos, mas tenham objetivos realistas. Não adianta nada pensar assim, eu quero estudar para o Enem porque eu quero tirar 900 em todas as matérias. Tá, mas será que precisa mesmo tirar 900 em todas as matérias? Tu quer fazer marketing? Precisa tirar 900 em todas as matérias para entrar em marketing? Provavelmente não. Então, será que precisa realmente tu ter esse objetivo tão assim inalcançável? Não que seja inalcançável, né? Mas tipo, tão assim fora do que vai te exigir uma rotina super pesada. Será que faz sentido? Não. Enfim. E é sempre bom, que é uma coisa que a minha terapeuta sempre me fala, que é sempre bom a gente pegar esses objetivos grandes que a gente tem e dividir em metas um pouco menores. Então, fazer isso ao longo do ano. Eu vou fazer esse simulado, eu quero acertar 50% da prova de linguagens, que é uma matéria que eu tenho bastante dificuldade. Para mim, acertar 50% já vai ser um passo a mais na direção daquele meu objetivo. Na próxima vez que eu fizer um simulado, eu vou querer acertar 55% da prova de linguagens. E assim por diante, mas passo a passo, né, com calma, mas tendo um objetivo no final do túnel, alguma coisa que eu possa visualizar, que quando eu estiver perdendo a motivação, que quando eu estiver com preguiça de estudar, eu possa pensar, tá, mas se eu me esforçar um pouquinho agora para passar por cima dessa preguiça e estudar, isso vai me gerar uma coisa boa e que eu quero e que vai fazer sentido para mim no meu futuro. Número 3, ter um cronograma de estudos realista. Tu querer estudar 12 horas por dia, todos os dias, por 8 meses, 7 meses, 6 meses, que seja, é um negócio muito inviável. Tu vai concordar comigo, né? Quando eu digo que é um negócio inviável, não é uma coisa que tu vai conseguir sustentar, a não ser que tu for uma pessoa muito excepcional e muito fora da curva. Mas, no geral, é uma meta, é um cronograma de estudo realista? É uma rotina realista? Não, né? Pois é, então tenha uma rotina de estudo realista, que cabe dentro da tua rotina que já existe, que cabe dentro dos teus compromissos, das tuas responsabilidades, e não fica te comparando com a rotina dos outros, porque às vezes a gente vê essas pessoas que postam no Instagram, hoje estudei 14 horas. Tá, estudou 14 horas durante um dia, depois nunca mais abriu um livro, né? Então não fiquem se comparando, porque a gente nunca sabe o que tá passando na vida da outra pessoa por trás da tela. Então não se comparem, criem a sua rotina de estudos, não fiquem copiando da internet, porque cada pessoa é diferente, cada pessoa se adapta com uma coisa diferente e não tem como comparar. Então, crie uma rotina de estudos realista. Número 4, autoconhecimento. Vocês vão me ouvir falar sobre autoconhecimento muitas vezes nesse canal, mas é que assim, é realmente importante. A gente realmente precisa nos conhecer, porque se a gente não nos conhece, a gente não sabe o que funciona pra gente. Então, por exemplo, eu não sei como estudar. Aí eu abro lá um vídeo qualquer do YouTube e diz assim, técnica Pomodoro, estude durante 25 minutos e descanse durante 5 minutos. Aí depois repita isso. Pra mim, pessoalmente, Fernanda, não funciona a técnica Pomodoro.
Porque eu sou muito enrolada para começar a estudar. Então, dentro desses 25 minutos que seria o período de estudo, eu provavelmente vou estudar só 10. Aí vou começar a fazer essa pausa de 5 minutos, mas aí vou me distrair com alguma coisa, vou fazer uma pausa maior, e aí quando eu for voltar, não vai fazer sentido. Então, para mim, essa técnica Pomodoro desse jeito não funciona. Eu gosto muito de ver vídeos sobre técnicas de estudo e métodos de estudo, não para eu copiar exatamente o que aquela pessoa está fazendo, mas para eu testar. Autoconhecimento, para vocês saberem o que funciona para vocês. Não adianta nada eu pegar a rotina de outra pessoa, a técnica de estudo de outra pessoa e aplicar na minha vida como se eu fosse a mesma pessoa, porque eu não sou, eu sou outra pessoa com necessidades diferentes, com um cérebro que funciona de formas diferentes. Então, por favor, se conheçam, passe um tempinho. Se tu não tá muito acostumado a estudar, se tu não sabe que técnica de estudo, não sei se eu gosto de estudar por flashcards ou se eu gosto de fazer resumo, tenta. Pega um dia e, hoje vou tentar estudar matemática com essa técnica. Não funcionou muito, vou testar outra. Essa realmente funcionou melhor. E é assim que a gente vai conseguindo fazer as coisas de uma forma que seja melhor pra gente. 5. Conhecer a prova. A gente precisa conhecer a prova do Enem, porque a prova do Enem, ela não somente é previsível, as questões não somente se repetem de ano para ano, mas ela é muito diferente de outros vestibulares. Então a gente precisa saber resolver a prova do Enem. Como eu sempre falo, o Enem não é sobre medir a tua capacidade, medir a tua inteligência. É medir se tu sabe fazer a prova ou não. Se tu sabe resolver aquelas 90 questões em 4 horas e meia, 5 horas, 5 horas e meia? Enfim, isso tudo para dizer, resolvam questões. E resolvam questões específicas do Enem. E se tu for fazer outro vestibular, resolva questões específicas daquele vestibular. Façam simulados daquele vestibular ou da prova que tu vai fazer, não importa se for Enem ou se for outra prova, né? Mas falando especificamente do Enem, faça simulados do Enem. Pega um dia, fica sentado numa cadeira por 5 horas e meia resolvendo a prova. Conseguiu? O que tu teve mais dificuldade? Foi alguma matéria em si? Foi algum tipo de questão específico? Foi o fato de ficar sentado por 5 horas e meia? Porque isso é muito difícil. E a prova do Enem, ela é tipo aquelas provas de resistência do BBB. Tipo, ela mede realmente a tua resistência, não mede o quão inteligente tu é. Então é isso, conheça uma prova. Eu sempre digo assim, antes de tu começar a estudar, pega a prova do Enem um dia, peguem a prova do último ano do Enem anterior, abram ela e só leiam ela. Não se preocupem em ter que resolver, em ter que saber fórmula, mas só abram a prova, folheiem ela, leiam as questões e vejam como é que essa prova tá pedindo aqueles conteúdos. Tá bom, agora antes da gente ir pro último tópico, não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, essas coisas, pra não somente ajudar uma professora de física desempregada, mas para acompanhar tudo que vem por aí, porque eu vou continuar postando vídeos sobre como estudar para o Enem de forma calma e não desesperada, e muitos conteúdos de física, matemática e tudo que vocês pedirem. Então, sem mais delongas, o último tópico é: tenha vida fora do Enem. Meu Deus. Pois é, gente, o Enem não é tudo na vida de vocês. E não deveria ser, porque quanto mais pressão a gente bota em cima do Enem, mais nervosa a gente vai ficar quando chegar na hora da prova e maiores as chances de a gente acabar errando alguma coisa por falta de atenção ou qualquer coisa assim. Então, calma, respira fundo. O Enem não é toda a tua vida. Se tu não passar um ano, ainda tem um ano seguinte. O Enem não vai simplesmente sumir do nada. Ele sempre vai estar lá. Então, calma, respira, se alimenta bem, porque a alimentação é um negócio muito importante. Dorme 8 horas por dia. Sério, depois que eu comecei a dormir 8 horas por dia, 8 horas já não eram suficiente, eu comecei a dormir 9 horas por dia. Porque assim, se a gente não dorme o suficiente, nosso cérebro não consegue funcionar direito, simplesmente isso. E a gente consegue reter menos informação, e a gente acaba não tendo foco, a gente acaba não conseguindo prestar atenção nas coisas. Inclusive, lembra daquela questão que tu fez o ano passado de matemática, que tu errou porque tu fez mais ao invés de menos? Pois é, provavelmente foi falta de sono. Ou então, aquelas fórmulas de física que tu botou na parede, pendurou assim no quarto ou no espelho do banheiro e não conseguiu decorar mesmo assim? Pois é, também. Pode ser que tenha sido falta de sono e alimentação. Então, assim, por favor, não fica tomando aqueles suplementos de esse suplemento milagroso vai fazer você conseguir focar por 12 horas por dia. Não. Não existe milagre pra nada. É uma alimentação equilibrada. Come um docinho é bom, eu amo doce, mas também come umas verdurinhas, umas frutinhas,
dorme bem, sabe? Tenha uma higiene do sono, 1 hora antes de dormir, pega um livrinho para ler, coloca o celular de lado, tenha lazer. Oh, meu Deus, como assim? Tenha lazer no ano em que tu vai fazer o Enem, meu Deus, que horror! Pois é, tenha lazer, tenha momentos de lazer. Tenha vida social, meu Deus do céu. Pois é, tenha vida social também, é importante, sabe? Então, o Enem não é toda a tua vida e ele não define quem tu é. Claro, ele define às vezes se tu vai entrar numa universidade naquele exato ano ou não. Mas calma, né? Quanto mais calma a gente tá, melhor vai o negócio. Essa semana, última semana de janeiro de 2026, eu vou postar alguns conteúdos sobre organização pro Enem, o que tu tem que saber antes de tu começar, coisas do tipo. Durante o mês de fevereiro, a gente vai fazer uma revisão geral do conteúdo do ensino fundamental, ou seja, tudo que for matemática básica, alguns conceitos de física e ciências que sejam básicos, para revisar mesmo. Eu sei que tem gente que não teve esses conteúdos no ensino fundamental, e aí fica sem ter uma base boa, e uma base boa é muito importante para o Enem, então a gente vai fazer uma retomada aqui desses conteúdos, e a partir de março, toda semana eu vou postar vídeos sobre algum assunto diferente da física que caia no Enem. Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o fim. Não se esquece de se inscrever e até a próxima. Tchau!